Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias ao vivo. Hoje, terça-feira, 23 de outubro, aqui, direto de Cachoeira Paulista. Eu digo isso porque esse programa é reprisado em outros horários, em outros dias, mas ele acontece ao vivo todas as terças-feiras, a partir do meio-dia. E sempre acontece porque você está aí. Ele precisa da sua colaboração para acontecer. O Trocando Ideias, quem faz a pauta é você, aí de casa, você que nos acompanha, onde quer que você esteja. Então, mande para nós as suas perguntas, o seu questionamento, as suas dúvidas, aquilo que você deseja saber e aprofundar um pouco mais a respeito da nossa fé e de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, tá certo? Então, ligue para nós no 12 31 86 2600 para mandar a sua pergunta. Você pode mandar ela já online, através do Facebook /Trocando Ideias. Você pode mandar também por e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, ou até mesmo por carta, porque ainda tem muita gente que escreve carta, graças a Deus. E você pode mandar aqui para o programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. E que a gente, à medida do possível, vai aí atendendo a todos esses meios, por todos esses meios, o seu questionamento, as perguntas que chegam até nós. Então, nós precisamos de você para que o programa aconteça. Por isso, muito bem-vindo. Eu quero, desde já, cumprimentar o professor Felipe. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com você, com a Eliana, para a gente trocar ideias. Adriana Pereira, bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Adriana Pereira, que não é Pereira mais, ela é Ferreira, mas não adianta. É Ferreira só lá na faculdade, né? Porque quando eu casei, eu tentei mudar meu nome no sentido de diminuí-lo, né? E acabou ficando sem o Pereira, mas me arrependi, viu? Mas aqui na TV eu continuo como Pereira, lá na faculdade como professora. Tem até aluno meu aqui hoje, olha, já fazendo estágio com a gente, coisa boa, porque o aluno da Faculdade de Canção Nova... O laboratório dele é aqui, né? Aqui, a gente dá aula nesse estúdio, dá aula em outros estúdios aqui da Canção Nova. Aliás, estamos na época, chegando no vestibular já, não são? Sim, nós já estamos com as inscrições abertas para o vestibular, para os cursos de Teologia, Filosofia, Rádio, TV, Jornalismo e Administração. O nosso vestibular agora no início do mês de novembro, então na primeira quinzena do mês de novembro, nós convidamos você a entrar no site fcn.edu.br, veja o edital, faça a sua inscrição, vem estudar conosco, eu quero ser sua professora. E ó, gente, é das boas, viu? Tem que perguntar ali para o Jusilei, o nosso estagiário e aluno lá da faculdade. Não, aluno é suspeito, gente. A gente que escuta por aí afora que fala, né? Realmente, a Adriana, ela é muito bem conceituada mesmo, né? Modéstia às favas, mas é. Eu sou a professora exigente, isso eu garanto. Isso ela, então, por isso que é boa. O professor tem que ser exigente, né, professor? Não dá para ser mole, não, porque daí não ensina. Eu quero também já mandar um abraço especial para o pessoal de Canguaretama, que é lá no Rio Grande do Norte, onde estive com o Cleto esse final de semana, em missão. E até agora, eu estava conversando com o professor Felipe, eu ainda estou aí absorvendo tudo aquilo que eu vivi nessa terra, porque o encontro foi maravilhoso, mas lá é a terra dos mártires brasileiros, né? Os santos mártires que foram aí, né, martirizados, perdoe a redundância, nesse tempo, mas, e para mim, assim, muito chocante, porque foi durante a celebração eucarística e de maneira muito violenta. Então, ali tem sangue derramado, né, de pessoas pela fé, né, que não negaram a fé. E ali eu fiquei mexida e pedi sempre a Deus que renove em mim esse ardor, esse desejo de dar a vida se preciso for. Mas aí um abraço a todo o pessoal de Canguaretama que esteve conosco, viu? Deus abençoe vocês. Vamos lá, né? Começando o nosso programa. Professor, o Eliomar é de Londrina, no Paraná, e diz assim: como devo fazer meu exame de consciência antes de me confessar? O que é preciso saber? Bom, eu aprendi desde criança, e aprendi bem com os padres salesianos, né, de Dom Bosco,
Que a primeira coisa que a gente devia fazer é pedir a luz do Espírito Santo para a gente enxergar os próprios pecados, né? Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a enxergar bem os pecados, confessar bem, enfim, pedir a graça de Deus para fazer uma boa confissão. E aí fazer o exame de consciência. Eu costumo usar 2 critérios que aprendi desde a minha infância. Primeiro, examinar os 10 mandamentos. Por quê? Porque a igreja ensina que o pecado grave, pecado mortal, é um pecado principalmente contra os 10 mandamentos em matéria grave. Claro, não é matéria, por exemplo, não roubar é um pecado, mas depende do que você roubou, né? Às vezes roubar uma canetinha, Bic aí, que custa R$1, é outra coisa você roubar aí R$100, R$500. Então depende também da matéria ser grave. Ferindo os 10 mandamentos é um pecado grave que a gente deve considerar. Aí correu os 10 mandamentos. E eu gosto muito também da sabedoria bimilenar da igreja, né? Vem lá de São João Cassiano, vem lá de São Gregório Magno, a examinar os 7 pecados capitais. Porque os 7 pecados capitais, a própria palavra diz capital, que vem do latim caput, que quer dizer cabeça. São pecados cabeças, ou seja, que eles geram outros. Então, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, né? Eles são pais de outros pecados. A soberba tem uma porção de filhos. Arrogância, prepotência, autossuficiência, autopiedade, sei lá, grosseria, esnobação, exibicionismo. É uma árvore de pecado a soberba. Então, você para um pouco nisso aí. Será que eu errei nessas coisas? Aí pega lá outro, né? Por exemplo, preguiça. Preguiça gera uma porção de problemas, né? Já começa aí que a gente tem preguiça de fazer. Essa é boa. Então, eu gosto de examinar os 7 pecados capitais. E olha, eu vou ser sincero, dificilmente eu escapo de um deles, ou mais ou menos. Mas aí é abrir o coração para o padre, né? Não esconder nada, né? Porque a confissão é que nem um banho. O banho a gente lava com mais cuidado aquelas partes mais difíceis, né? Assim, onde suja mais, né? Na confissão também, onde é que suja mais? É aí que a graça de Deus tem, o sangue de Cristo tem que lavar. Eu vejo, por um lado, a questão do exame de consciência, a importância dele para nós tomarmos consciência de que nós pecamos, né? A gente corre o risco de ter o coração endurecido e achar que aquilo que a gente faz não é pecado, a nossa atitude, não ofendi ninguém, não é pecado. Mas o exame de consciência, feito num lugar adequado, né? No silêncio do seu quarto, em oração, ou mesmo numa igreja, numa capela, diante do Santíssimo, pedindo a graça de Deus para que te ajude a enxergar onde está errando, porque a gente vai passando no dia a dia, a gente faz tanta coisa e não sabe que ofendeu alguém, ou não sabe que está agindo daquela forma, não se percebeu naquela ação, naquela atitude, né? Às vezes de arrogância, ou às vezes de prepotência, ou tantas outras, obediência de preguiça, e às vezes a gente acha que aquilo tudo é normal. Tem muita coisa no nosso cotidiano que nós estamos julgando serem normais. E nós estamos precisando deixar a luz do Espírito Santo vir através da oração e mostrar para a gente o quanto nós podemos nos lapidarmos e sermos melhor. E fazer um compromisso de melhora, não é só tomar consciência do pecado, né? Eu tomar consciência de que aquilo é um pecado que eu estou vivendo, é uma fraqueza da minha pessoa e, ao mesmo tempo, buscar a graça de Deus para superá-lo. O que eu vou fazer para não continuar deste mesmo jeito? Certo. E também, por que fazer isso à luz do Espírito Santo, em oração? Porque nós sabemos que existe o mal, existe o demônio, e ele não nos quer próximos de Deus. Então, ele vai dizer para você, normal, não vai confessar não. Ou então, ele vai colocar para você um tamanho desespero, uma tamanha vergonha ou medo de confessar e passar por algum constrangimento, e aí você vai se afastando da confissão. Né, vai se afastando da graça de Deus. Eu sei que ir confessar não é uma coisa simples, porque nós vamos estar encarando as nossas fraquezas, nós vamos estar encarando... É humilhante mesmo, mas é uma humilhação necessária. Né? É preciso passar por esse cadinho da humilhação, isto é, eu vou mostrar a minha fraqueza, eu vou mostrar ali a Jesus na pessoa do sacerdote que eu errei, mas que eu faço esse propósito de melhorar, mas que você saia com esse propósito mesmo. E você vai sentir
sentir a alegria de ser uma pessoa nova, com um propósito novo de viver, não vai mais ficar estacionado naquela situação. A confissão nos dá uma paz tão grande, uma paz assim, tão boa, que você não tem como explicar com palavras. Então é só mesmo experimentando, mas vença esse receio de falar das suas fraquezas, de encontrar as suas fraquezas, de revelá-las a Jesus através do sacerdote e ser liberto, porque o que é desligado aqui na terra será desligado no céu, né, professor? Olha, aqui na Graça Nova tem um livrinho que se chama Por que Confessar e Como Confessar. É confessar. Onde eu coloco ali, inclusive, também tem uma série de perguntas que a pessoa pode usar para fazer o exame de consciência, baseado no que eu falei, nos 10 mandamentos e nos 7 pecados capitais. O Padre Jonas tem o confessar-se como e por quê. Aí. E também traz ali um exame de consciência. São 2 livrinhos pequenininhos e ótimos, né? Para isso. O que falta é a gente criar coragem, viu, gente? Então, mas vai lá. O padre não vai bater, não vai fazer nada. Vamos lá, porque faz bem para a alma e para o corpo também. A gente dá essa aliviada. Até para o psicológico. Sim, com certeza. É um todo, é um banho completo, né? O cara, posso contar uma coisa aqui meio chocante? Pode, não é sobre eleição, não. Não, polêmico aqui, trocando ideias. Mas uma vez eu fui pregar um retiro lá em Jequié, na Bahia. E um bispo de lá, hoje é bispo emérito, até não sei se ele está vivo ainda, mas ele contou uma coisa impressionante na palestra dele. E disse que quando ele era padre, ele foi pregar numa cidade, né? E celebrou a missa, e no alto da igreja tinha um alto-falante. Então o povo ouvia, quem estava lá fora ouvia, né? Aí acabou a missa, ele foi para a casa do lado da igreja, onde ele ia dormir, né? E aí, na pregação dele, ele disse assim, olha, não fiquem sem confessar, não durmam com o pecado, porque a gente pode morrer em pecado, é coisa séria e tal. Quando ele foi para a casa onde ele ia dormir, um casal, né, aí o marido falou para ele, olha, senhor bispo, o senhor falou que a gente não pode deixar para depois confessar. Descobri que está em pecado, tem que confessar logo. Então, eu queria me confessar, porque é o seguinte, eu estou amaziado com a minha mulher há muitos anos, nós nunca casamos, e eu fiquei preocupado com o que o senhor disse. Eu queria fazer uma confissão e que o senhor casasse nós aqui. Ele falou, agora, 10 horas da noite? Ele falou, o senhor não disse que não pode deixar para depois? Apertou o bispo. O bispo, tá bom. Confessou os dois, celebrou o casamento ali na casa deles e foi dormir. Quando foi na madrugada, ele escutou um barulho na casa, arrastando o móvel para lá, para cá. Ele abriu a porta devagarinho assim. O que aconteceu? O dono da casa morreu. Chagas abertas. Nossa, você já pensou? Aí você já pensou se eu não atendesse aquele homem às 10 da noite? Ele ia morrido em pecado. Sabe, eu não me lembro o nome desse bispo agora, mas foi um bispo de Jequié, na Bahia, emérito, contou numa palestra, onde um ginásio lotado lá, sabe? Quer dizer, não deixe para depois. A gente não pode morrer brigado com Deus, em pecado grave. Né? Graças a Deus que os santos falavam muito disso. Que o homem ainda ouviu isso, né? Sentiu, ainda foi atrás de buscar. Então é muito sério mesmo. Né? Aqui no Brasil é fácil a gente confessar, né? Tem padre bastante, né? Assim, pelo menos nas regiões onde tem, eu sei, há lugar que não tem padre, mas aqui nós, por exemplo, na nossa região aqui não confessa quem não quer, né? Exatamente. Tem bastante, graças a Deus. Adriana, a Gleicilene Gomes diz assim, boa tarde a todos. O meu casamento está passando por um momento muito difícil. Meu esposo tem uma filha de outro relacionamento e ela não gosta de ir para a igreja. E a gente acaba brigando por isso. O que eu devo fazer? Ela fala a idade? Não. Não, né? Então, assim, quando é criança, a gente motiva para ir para a igreja, né? A gente motiva,
convida, a gente... na verdade, a gente vai fazendo com que a criança participe e aos poucos vá compreendendo. A gente busca participar da missa da criança, porque aí a linguagem que é utilizada nessas celebrações, muitos padres se esforçam. Eu lembro quando eu era catequista, a gente fazia teatro, a gente tinha várias coisas para exemplificar o evangelho, depois o padre vinha e terminava a pregação, né, fazia, né, o arremate da mensagem. Então, assim, é muito legal porque assim, a missa é direcionada para a criança. Sendo adolescente, daí já é outra coisa, né? Tem que convidar para participar de outras atividades também, né? Não adianta obrigar a pessoa a ir à missa, ela vai ficar com mais raiva ainda, né? Mas conquistar aquela pessoa para Deus, né? Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos conquistar os nossos filhos para Deus. Eu vejo que em cada fase é uma atitude, né? Mas não pode ser obrigado, não pode ser uma coisa forçada. Lá em casa a gente tem rezado todas as noites juntos e eu vou mostrando a realidade espiritual, a importância da oração. Pelo próprio Evangelho, outro dia nós estávamos lendo as leituras do dia e dizia, né, da sabedoria humana, é a sabedoria que vem de Deus, que a sabedoria que vem de Deus é maior do que a sabedoria humana. E isso instigou meu filho, que é adolescente. Como? Né? Hoje no mundo se sabe tantas coisas, como a de Deus ainda é maior. Então, assim, a gente vai tendo que envolver os nossos filhos, essas pessoas que estão nos nossos cuidados e despertá-la para a realidade da fé, né? Pedir a graça de Deus para você conseguir enxergar o caminho, né? Pede a graça de Deus para enxergar o caminho para que você possa evangelizá-la, né? Às vezes nem a gente, às vezes é algum amigo, alguma pessoa próxima à família, né? Que pode conquistar essa pessoa para Deus, para a igreja, né? Para a evangelização. Às vezes nem é a gente, porque às vezes a pessoa vindo da gente, a pessoa fica meio receosa, mas às vezes uma pessoa próxima aquele jovem, aquela criança que nos ajude a fazer esse processo de evangelização. Não é fácil, né, professor? Mas forçar também. Olha, eu acho que aí tem que ter muita paciência, sabe? Muita paciência. Eu acho que, é o que você falou, a fé não pode ser imposta, a fé tem que ser proposta. Ninguém pode vir para Deus na marra, com briga, não, tem que ter paciência. A gente tem que conquistar a pessoa para Deus. Mas para conquistar a pessoa para Deus, primeiro tem que conquistar a pessoa para a gente. Né? Uma vez eu ouvi um pregador bom dizer, antes de eu dizer para alguém, Jesus te ama, eu tenho que dizer, eu te amo. E provar que ama, né? Aí devagarzinho vai trazendo a pessoa, sabe? Cada um tem, eu acho importante isso, cada pessoa tem um processo. E às vezes a gente, com pressa de apressar o processo, a gente acaba queimando a pessoa. Em vez de queimar a etapa, queima a pessoa. Então, respeitar também, sabe? Porque quem não vem para Deus é porque tem algum obstáculo. Algum obstáculo, ou ele teve uma experiência negativa com relação a Deus, ou na infância, ou com, não sei, com um catequista, sabe? Então, você tem que ir, sabe, desarmando essas coisas dentro da pessoa devagar, para você, aí traz a pessoa para Deus. Saber o porquê, né? Eu fico aqui pensando, o jovem hoje em dia, ele tem muito disso também, essa geração nova de... Ele busca, vamos dizer ídolos, né? Mas ele busca coerência, né? Ele questiona muito isso. Então, às vezes, são decepções com a própria igreja. Você falou de queima a pessoa, mas às vezes a gente queima a igreja também, né? Então, aí quer obrigar a pessoa, aí a pessoa fala, mas que igreja é essa, né? E uma outra coisa, nós também temos que ser exemplo, né? Porque eu participo da igreja, mas então eu tenho que dar um bom exemplo. A pessoa tem que ter prazer em ver, eu sou feliz assim, participando da igreja e tudo. Então a pessoa fala, eu quero viver igual fulano, Beltrano, que está na igreja. Porque senão a gente vai só assim e vai queimando. A gente vai queimando a igreja, vai queimando. Então o jovem tem isso mesmo, ele gosta da coerência, de ter bons exemplos e ele vai sentindo, né? Acho muito importante, Carla, você falou aí, a gente também saber explicar para o jovem, ou mesmo para o adulto, as razões da nossa fé. São Pedro fala, né? É 1 Pedro 3,15, ele fala assim, estai preparado para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, por que eu acredito nisso? Né? Por exemplo, se coloca muito isso, né? Se Deus fosse bom, não tinha criança doente, não acontecia acidente, Espera aí, tem que saber explicar isso.
Exatamente. Uma conjuntura de pecado que entrou na história da humanidade e que Deus não tem culpa. Mas se a gente não desdobrar essas coisas na cabeça deles, eles ficam com aquele obstáculo e contra Deus. Desmontar esses obstáculos é exatamente isso. É você colocar as razões da nossa fé. Aí é importante a gente estudar o catecismo, estudar um pouco de teologia, porque a igreja tem resposta para tudo. Exatamente. A igreja tem resposta para tudo. É uma beleza. Outro dia me perguntaram por que a Faculdade de Canção Nova tem o curso de teologia e de filosofia. Ah, é para formar padre? Não Falei, é. não, o curso são para leigos. É importantíssimo nós compreendermos como a igreja pensa o mundo, pensa as situações, conhecermos a teologia, conhecermos a filosofia para entender o pensamento, para entender aquilo que a igreja nos propõe como vida, como forma de conviver na sociedade. Então, acha que os cursos de teologia e de filosofia são só para formar padre? Não! A teologia é para nós, leigos, nós precisamos conhecer mais e melhor a igreja e a Deus. Né? Então, eu falo, é um curso atualíssimo, né? E importantíssimo para a nossa formação. A filosofia, então, ela nos ensina a pensar e, principalmente no que hoje em dia a gente tem visto aí, até ter respeito pelo outro, né? A filosofia, ela não é só um curso cristão, né? Na filosofia, ela te leva, né, a avançar em muitas outras coisas, que se a gente realmente não tiver uma fé embasada, às vezes é até meio perigoso, né, a filosofia. Mas ela é um curso fantástico para você se aprofundar naquilo que realmente, né, são os pensamentos até mesmo dos santos doutores, né, e tudo mais. E a teologia, o Padre Anderson, esses dias na formação para os formadores da comunidade, falou isso, que, na verdade, o evangelizador ele tem que saber um pouco de teologia, que é o relacionamento com Deus, um pouco da filosofia, um pouco da psicologia, né, e também da questão social, né? E a gente tem uma noção social também. Isso, obrigada. Da antropologia, foi até o que ele falou, da antropologia, porque nós todos somos formados por tudo isso, né? O ser humano, ele é complexo. E é verdade, então vale a pena a gente aí investir também nesses cursos que hoje, tem para leigos cara, e tudo hoje, mais. Por que nós fazemos esse programa aqui? Por que eu faço o programa Pergunte e Responderemos? Porque a coisa que o nosso povo católico mais tem hoje é dúvida. Sim. No meu programa lá, Pergunte e Responderemos, um dia a produtora do programa disse, professor, eu não sei o que eu faço, tem quase 3.000 perguntas aqui na fila. Você já pensou? O tanto de dúvida. Então, o que é preciso? É preciso gente, liderança, que estude e saiba, sabe, nos grupos de oração, nas catequeses, nas paróquias, nas pastorais, saber esclarecer esse povo. Sim. É aquilo que o profeta Oséias diz lá, Oséias 4:6, meu povo perece por falta de formação. Exatamente. Ó, no Antigo Testamento. E o que o Oséias falava isso? Falava para os sacerdotes do tempo dele. Ele puxava a orelha do sacerdote judeu, lá, né, Oséias de 800 anos antes de Cristo, porque o povo perecia porque não conhecia a doutrina de Deus daquela época, que era a lei de Moisés. Então o povo ia para quê? Ia para a idolatria. Adorar os Baals, os Aserás, os Moloca, até queimar filhos a Moloca. Por quê? Porque não conhece a doutrina. E essa não é voltando ao assunto da filosofia e da teologia, não é uma obrigação somente dos padres. Não. Todo católico batizado tem essa obrigação de ajudar o outro, né, a esclarecer, a melhorar na fé, na caminhada. Então, por isso que a gente também precisa estudar, conhecer o catecismo, conhecer a nossa igreja, conhecer um pouco da teologia, para a gente poder prestar essa ajuda também. Lá na auxílio, faculdade, né? a gente tem recebido muitos alunos, né, que são leigos, estão estudando, estão amando fazer o curso, não imaginavam que o curso era tão rico e tão esclarecedor assim. Tem sido uma feliz experiência para esses alunos. Já tem quem fez filosofia, teologia, e eles acontecem no período da manhã, das 8 até
perto de meio-dia. Então, é um horário que, às vezes, para quem já se aposentou, não está trabalhando, é um horário favorável, né? Que não quer estudar à noite quer estar em casa. Então, aqui na Faculdade de Canção Nova, os cursos de Teologia e Filosofia são ministrados no período da manhã. E não é para formar só padre, não, viu? Tem também, mas não é para leigo. É bom que vai conviver com os nossos seminaristas ótimo, também, né? É ótimo essa troca de experiências aí. Professor, voltando um pouquinho mais naquela questão da confissão, o Fernando Pessoa, ele é de São Bernardo do Campo, ele diz assim: se necessito de Cristo e Ele pode me preencher como santificar através da comunhão, por que não posso comungar ainda que esteja em pecado? Isso não seria uma forma de me fortalecer para continuar a caminhada na igreja? Bem, a comunhão, o próprio nome está dizendo, é uma comunhão, é uma união com Cristo. Tá? Para que você tenha uma união com Cristo, você tem que estar em paz com Cristo. Como é que você vai fazer uma comunhão com Cristo? Receber o Cristo na sua alma, né? Se você não tem uma predisposição para deixar o pecado. Porque o que nos separa de Deus? Uma coisa só, pecado. Por isso que o Cristo veio para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João Batista podia ter anunciado Jesus de muitas maneiras. Ele que foi escolhido pelo Pai para anunciar o Filho. Podia dizer, olha, ele é o mais belo dos filhos dos homens, como dizia lá o Salmo 40, falando do Messias, né? Ele é o esperado das nações, ele é o Filho bendito de Deus. Não, João Batista não foi por aí. João Batista foi no alvo, ele é o Cordeiro de Deus, que vai morrer para tirar o pecado do mundo. Veja a gravidade do pecado. A gente só entende a gravidade do pecado quando a gente olha para o Cristo pregado na cruz. É muito pesado. Então, e ele morreu na cruz para quê? Para que eu pudesse ser perdoado. Então, se eu chegar diante do sacerdote da igreja que ele deixou, ele transferiu todo o poder de perdoar para o sacerdote. E foi na primeira aparição dele depois da morte, sim, no domingo da ressurreição. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Ora, então, como é que eu vou me aproximar dele agora em pecado, se ele criou toda, né? Porque a lógica da salvação é essa: o Pai envia o Filho envia a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoaram os pecados. Então, o canal do perdão está aberto. Se não houvesse um canal do perdão oficial, que é a confissão, então talvez eu pudesse receber o Cristo e dizer, Senhor, não tem outro caminho. Então aqui, não, mas ele deixou um canal oficial para o perdão. Me reconcilie com ele, aí eu vou fazer comunhão com ele. Quer dizer, seria assim, eu diria, não só irreverente, mas seria assim, contraditório. Eu queria fazer comunhão com Cristo, brigado com ele. O pecado é uma briga com Deus, o pecado é um não dito a Deus. Deus fala, não faça isso, e eu faço. E eu quero fazer comunhão com Deus, então primeiro eu vou me reconciliar com Deus, depois eu faço comunhão com Ele. Tá aí então vamos confessar. Eu acho bonito porque a liturgia da igreja, né, quando você vai à missa, depois da acolhida vem o ato penitencial, para que a gente já possa, assim, os nossos pecados veniais, nos reconciliarmos com Deus para participar da mesa da comunhão, né? Isso é que é bonito. Então, a própria liturgia já nos favorece, né? Então, não é bom chegar atrasado na missa para não perder, né? O ideal é que a gente esteja ali, abra o coração, faça uma pequena revisão de vida naquele momento, para se aproximar da comunhão em estado de graça. Se o pecado é contra os 10 mandamentos, que a gente chama dos pecados mortais, aí sim é necessária a confissão e não se aproximar da comunhão. Certo. Adriana, o Igor Silva, ele é de Itapecerica, Minas Gerais, mandou pra gente agora há pouco, ele diz assim: oi, meu nome é Igor. Eu gostaria de saber como saber se sou chamado ao carisma Canção Nova e quais são os primeiros passos. Bom, o carisma Canção Nova é o carisma de evangelizar pelos meios de comunicação.
Nós somos uma comunidade de amor, de adoração, nós somos uma comunidade que vive o Evangelho no dia a dia, né? Exercita, faz o exercício de viver o Evangelho diariamente. Então, nós temos uma regra de vida, nós temos uma série de atividades que nós fazemos comunitárias, vivemos em comunidade, partilhamos vida. Você se sente chamado a isso? Que maravilha, que ótimo. Aproxime-se da Canção Nova, né, mais próxima de você. Eu não sei onde fica Itapecerica. Minas também não sei. Minas eu não sei onde se localiza. Mas nós temos missão em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois aqui em Cachoeira Paulista, Lorena. Né, você conhecer a Canção Nova, se aproximar da Canção Nova mais próxima de você e conviver com aqueles missionários para ver se você é aquilo que você imagina que seja. Porque às vezes vendo pela televisão você tem uma ideia, né? E que às vezes não é a mais acertada. Exatamente. Né? E aí você pode enviar um e-mail para a nossa equipe de acompanhamento, né? A equipe vocacional. Equipe vocacional, vocacional@cançãonova.com, vocacional@cançãonova.com, e dizer de você, e eles vão te orientar onde é o lugar mais próximo para você iniciar o seu caminho de conhecimento vocacional. Então, primeiro aproximar, conhecer a Canção Nova mais de perto. Depois você envia esse e-mail para saber quais os passos a serem dados, né? Aonde você vai iniciar o seu caminho vocacional, um caminho de conhecimento, igual namoro, tá? Você vai conhecendo a Canção Nova vai conhecendo você, e vocês vão vendo se existe essa identificação com o carisma Canção Nova. Até que você, fazendo todos os encontros vocacionais, é verificado a partir de você e também a partir da equipe vocacional se você tem a vocação ao carisma, e é chamado a ingressar no primeiro ano, né, de discipulado, onde você vai viver intensamente e conhecer de forma mais direta o que é a Canção Nova e o carisma. São 2 anos de discipulado e depois você se torna um missionário da Canção Nova. É um caminho, é conhecer. Sem conhecimento não dá para saber se eu tenho ou não tenho a vocação para a Canção Nova. Não é nenhuma estrelinha, não é nenhum brilhozinho nos olhos que vai dizer isso. E ninguém vai dizer para você, vai para a Canção Nova porque você tem vocação. Não, é um processo de conhecimento. Quanto mais perto você estiver da Canção Nova, quanto mais você se aproximar desse caminho vocacional, mais você vai identificar se tem ou não a vocação. Mas o e-mail que você pode enviar para ter mais informação de como se aproximar, de como ter informação sobre o vocacional, é vocacional@cançãonova.com. Uma coisa que eu acho importante, Adriana, eu estou aqui desde que a Canção Nova começou. Desde antes da Canção Nova começar. Antes da Canção Nova começar. Ele é meio João Batista, ele é meio precursor. Na cidade onde eu morava, na rua que eu morava, na rua Dom Bosco, lá, ali começou o Padre Jonas com uns 10 jovens, mais ou menos, né? Até na época eu não entrei para a Canção Nova, porque eu já era casado, já tinha filho. E o padre começou só com... Mas eu fiquei sempre aqui junto da Canção Nova. Agora, o que eu acho, Adriana, muito importante, além da vocação de querer evangelizar pelos meios de comunicação, é a vocação de consagrado. Ele tem que ter uma vocação para consagração. O que quer dizer consagração? A partir do momento que você quer ser um consagrado de Deus, você não se pertence mais. Quem manda na sua vida é Deus, ok? E Deus manda através dos seus superiores. Então aqui você vai ter gente que vai estar coordenando a sua vida, desde do Padre Jonas, que é o fundador, até as pessoas que te orientam. Então, de repente, o conselho da Canção se reúne e diz, você está aqui, agora você vai lá para Fortaleza. Amém, aleluia. Junto meus trapos aqui e vamos para lá. Você está aqui ou você vai lá para a França. Né? Deus queira que não abra uma casa no Iraque. Mas tem na Terra Santa. Muita gente tem medo, mas... Na Líbia... O consagrado... Eu estou exagerando para dizer o seguinte, você não é como eu, por exemplo. Eu não sou um consagrado da Canção Nova. Então eu posso dizer, vou sair daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. O consagrado aqui, para namorar tem que ter autorização, não é isso? Para ficar noivo tem que ter autorização, para casar acompanhamento, tem que ter autorização. né? É um acompanhamento, por quê? Porque ele é um consagrado. Tudo que ele fizer, ele tem que estar de acordo com a comunidade onde ele está consagrado. Então, mesmo nós casados, professor? Entrar para a Canção Nova com esta maturidade
para depois não se decepcionar, entendeu? Ah, eu não sabia que eu não podia. Não é um sistema aqui nem teocrático e nem totalitário, não é isso que eu estou dizendo. Mas como as congregações religiosas, como as ordens religiosas, é uma comunidade de Tem vida. suas regras. Tem suas normas. Como o nosso trabalho, né? Muitas empresas aí, elas têm regras a seguir, né? um estatuto. Então, nós aqui também, até nós casados, mesmo mais antigos, né? A gente, quando sai no final de semana que não é em missão, eu vou sair com os meus filhos, ou né, eu vou visitar, semana que vem eu vou a um casamento em Curitiba da minha família. Eu tenho que avisar. Claro. Então eu tenho que avisar o meu superior, eu estou indo lá, tá? Sim, eu vou tal dia e volto tal dia. Porque eu tenho alguém que responde por mim. Sim. Então tem todo esse processo assim, e como diz o senhor, não é uma coisa autoritária. Eu entrei na Canção Nova há mais de 30 anos atrás, sabendo que eu tinha regras para cumprir. Claro. Então, não fui enganada, né? Então, eu tenho regras para cumprir, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Então, e eu sou muito livre para viver isso. Então, a gente tem que estar aberto a isso, né? Ao que a disposição realmente do que o reino... Isso na vida é normal, né, cara? Quem entra para o exército, por exemplo, tem que obedecer os regulamentos do exército. Quem vai ser, não sei, vai trabalhar numa empresa, vai obedecer todas as normas da empresa e assim por diante. Aqui também, né? Há também um conjunto de normas, né? É isso aí. O professor, a Luciane Zampa, ela é de Ribeirão Preto, São Paulo, e ela diz que ela queria saber o seguinte: eu sempre ouvi e aprendi que Jesus, nas bodas de Caná, obedeceu a um pedido de Nossa Senhora. E aí aconteceu o primeiro milagre. Eu ensinei isso quando fui catequista e também para os meus filhos. Semana passada nós fomos à missa e o evangelho falava sobre esse milagre. E o padre da minha paróquia disse que foi Nossa Senhora quem obedeceu Jesus e não ele que obedeceu a ela. Ficamos todos confusos. Olha, eu vou dar uma opinião minha. Eu acho que ninguém obedeceu ninguém. Obedeceu ao Espírito. Nossa Senhora falou para eles não têm mais vinho. Mas não disse, faça o favor de fazer um milagre, que eles não têm mais vinho. Ela não mandou. Ela não deu uma ordem para ele. E ele também não deu uma ordem para ela. Ela intercedeu. Eu acho que ali foi um consenso, assim, do lado dos dois, de misericórdia. Primeiro, o consenso dela, da Nossa Senhora, com aquele casal, que devia ser um casal muito amigo. Porque é o único lugar dos 4 evangelistas que se narra um casamento em que eles foram. E está escrito, Jesus foi, sua mãe foi e os discípulos foram. Alguns até arriscam a dizer que era talvez o casamento de um dos discípulos. Talvez ali o Bartolomeu, que era dali de Caná da Galileia. Alguns até, se já foi lá, você sabe, tem ali a igreja de São Bartolomeu, que é do lado da casa de Caná. Alguns, mas então Nossa Senhora não deu uma ordem para ele. E tanto é que ele disse, não, peraí, não está na hora de eu fazer milagre ainda, né? Mas era a mãe que pediu. Aí não foi que obedecia ou não obedecia, aí foi amor à mãe. Aquela que, né, disse um sim para Deus, né, entregou a vida para Deus para que o Verbo pudesse se encarnar. Como é que eu vou dizer não para ela? Quer dizer, então aí, longe de obedecer, não obedecer, eu colocaria assim a questão no nível de amor. Amor aos noivos ali que estavam passando um vexame de acabar o vinho, porque o casamento dos judeus, a gente aprende muito isso lá em Israel, demorava 7 dias, por 2 motivos. Primeiro motivo, isso eu vi um guia judeu lá explicando isso um dia na Terra Santa. Primeiro porque as pessoas vinham de longe. Não tinha ônibus, metrô, avião e carro, então vinha a pé. Então a pessoa levava 3, 4 dias para chegar na festa do casamento. Então o casamento não podia ser um dia só não, senão a pessoa chegou e já acabou. Então o casamento demorava 7 dias, para dar tempo de todo mundo chegar. Por isso que ele fez 600 litros de vinho. Não era para todo mundo beber num dia só não, porque aquilo ia ser bebido em 7 dias talvez. Segunda coisa, por que 7 dias? Porque para o judeu o 7 é muito importante, lembra os 7 dias da criação. Até que o menorá, aquele candelabro judeu do meio, tem o do sábado, depois 3 de cada lado. Então, é porque o casamento para o judeu, né, o homem simboliza Javé e a mulher simboliza Israel, essa união. Então,
Sabe? Então, eu acho que não tem cabimento falar de obediência, eu tenho que falar de amor, bondade. Porque aí a gente também cai naquela questão do princípio da intercessão, né? Nossa Senhora intercedeu, ela apenas mostrou o que estava acontecendo. Olha a realidade, meu filho, Jesus né? também falou assim, tá, eu não tenho nada com isso, né? Mas vamos lá. E daí a igreja tira uma lição muito importante. Pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. E é mentira, o poder porque seu filho, quando pede para a mãe, né? Eu acho que Jesus, a mãe que pede. Uma das coisas que Jesus antecipou a hora do milagre dele é para mostrar, olha para essa mulher. Essa mulher, o pedido dela é irresistível para mim. E o olhar de mãe, né? Esse olhar de mãe para o que estava acontecendo, para a realidade. Nós mulheres, né, nós temos esse cuidado, nós olhamos o mundo à nossa volta, as situações, e a gente quer sempre ajudar, consertar. Enxerga o escondido. Isso, né? A gente percebe assim, né? É uma sensibilidade, né? Uma coisa mais... Mas, tá... Vamos lá, gente, não vamos minimizar isso, não é por isso que a gente vai deixar de acreditar no poder de intercessão de Nossa Senhora e também aí na submissão, de certa maneira, de Jesus a um pedido da mãe. Adriana, aqui, olha, eu vou mandar um abraço para a Nice, a Maria Nice, né, que é lá da nossa comunidade em Curitiba, que mandou uma pergunta aqui agora. Né, Vamos ver aqui, eu vou mandar a pergunta da Nice para você, tá, Adriana? Ela diz, bom dia, Carla, Adriana, professor Felipe, é uma bênção tê-los juntos no Trocando Ideias, uma equipe maravilhosa. Estamos acompanhando aqui em Curitiba, Deus os abençoe. A pergunta é, muita gente só acha que é pecado os pecados graves e desconhecem os veniais, o que muitas vezes acabam gerando muitos problemas na nossa vida, como, por exemplo, a murmuração, a fofoca. Você pode falar um pouco mais a respeito disso? Olha, eu digo que os pecados veniais, eles são aqueles chamados pecadinhos, né? E às vezes alguns até que a gente tem de estimação, que a gente não quer mudar, né? Um palavrão que a gente fala, uma irritação constante com determinadas... A impaciência, não é? Às vezes até vira um tique, né? Da gente nervoso com aquela situação. E a gente tem que aprender no dia a dia a identificar essas coisas que agridem as pessoas que estão à nossa volta, que ferem a paz, que ferem a concórdia, que ferem, atrapalham o andamento do dia a dia. Então, às vezes são situações, eu vejo assim, pessoas que têm mania de falar palavrão, né? E o Padre Léo dizia, né, o palavrão é um demônio, tem que tomar cuidado. Ele falava isso nas palestras dele, você está evocando a presença do mal, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então são coisas que às vezes estão no nosso cotidiano, que fazem parte do nosso dia a dia, como desperdício, né? Desperdício de alimento, esbanjar as coisas, jogar fora coisas que ainda estão boas em vez de doar, de partilhar. Eu posso transformar aquela atitude que é um pecado venial num bem para mim ou num bem para o próximo. Então eu preciso tomar consciência dessas pequenas coisas. Eu gosto muito de ler a vida dos santos, porque os santos, eles se penitenciavam inclusive nas pequenas coisas. Às vezes eu tenho comida em casa e quero comprar, porque eu não estou com vontade de comer nada que tem em casa. Para quê? Eu lembro uma vez que eu li uma história de uma pessoa que falou, eu vou valorizar o que eu tenho dentro da minha casa. E que transformação que foi. Tornou-se uma excelente cozinheira. Porque aprendeu a fazer com o que tinha em casa, ao invés de ficar toda vez passando no mercado e comprando coisas para levar, comida pronta. E ganhou o amor ali dos filhos e do marido porque passou a ser uma excelente cozinheira. Então, assim, ela entrava em conflito com o marido, porque o marido dizia que ela gastava demais no supermercado, né? Então, aquela facilidade de gastar, e desperdiçar o alimento que estava dentro de casa. Então, a gente precisa ver uma série de situações as quais nós vivemos que podem se tornar pecados veniais, aqueles que acontecem constantemente na nossa vida, e rever, é uma revisão detalhada da nossa vida e ver se aquelas atitudes que nós temos se não incomodam as pessoas. Às vezes, a falta de perdão, né? Não perdoar uma pessoa que te ofende, virar a cara, bater uma porta, né?
se irritou, aí já sai batendo todas as portas da casa. Não, eu não vou mais fazer isso, eu vou tentar me conter. Como me conter? Rezando, contando até 10. Então, tentar converter as pequenas situações. E quando não conseguir, ter essa consciência de que você ofendeu a pessoa que está ao seu lado e também a Deus. Ter consciência que ao desperdiçar um alimento, né, aquele desperdício, que é um pecado do desperdício, eu poderia ter doado aquele alimento para alguém, eu poderia ter feito um outro uso daquele alimento, favorecido o mais pobre. Então, vai tomando novas atitudes e você vai vendo que a sua vida vai ficando melhor, não só para você, mas as pessoas que convivem com você. Então, acho que fazer esse trabalho, né? Eu acho que é muito importante para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano e também na fé, né, professor? Porque livrar-se dos pecadinhos do dia a dia nos faz ser mais humanos e mais de Deus ao mesmo tempo. Olha, Santo Agostinho fazia uma comparação muito objetiva. Ele diz assim, um pingo d'água não é nada, mas uma quantidade de chuva, a quantidade enorme de pingos d'água faz uma inundação. Ou seja, juntando os pecados veniais, que a gente não vai dando bola, forma um monte aí que vira um pecado mortal. Santo Agostinho coloca bem claro isso, né? Ele fala assim, se você não se preocupa com, né, com a qualidade, cuidado com a quantidade, que de repente junta tanto que, entendeu? E uma coisa interessante, né? Isso eu aprendi na minha catequese. Por que na igreja, quando você entra, tem uma água benta ali, na porta da igreja? Aliás, tem muita igreja que já não está tendo mais. Já não tem mais, Olha, aquela água benta ali, eu aprendi na minha catequese, dá com bons padres salesianos, aquilo ali é para você pedir a Deus perdão dos seus pecados veniais, porque está lá na Bíblia que o justo pega 7 vezes por dia. A gente peca mesmo, esses pecadinhos aí, olha, que você falou, dificilmente a gente escapa. Santo Agostinho dizia que dificilmente a gente escapa. É aquela preguicinha, é aquela não sei o quê, palavra inadequada e tal. Então, antes de ir para a missa, pede a Deus, Senhor, me lava desses pecados pequenos. Porque os grandes eu vou confessar mesmo na confissão, vai ser, né? É importante, sim. Gente, eu quero aqui fazer uma correção. A Luciane Zampa, né, que fez a pergunta a respeito das bodas de Caná, a missa que ela foi não foi na paróquia dela, tá? Então não foi o pároco dela, ela está pedindo aqui para eu corrigir, porque o pároco já está achando que, né, que foi ele, não foi ele. Cara, eu também quero dizer, eu não quis aqui confrontar também não a posição do padre, é uma reflexão dele, eu fiz a minha. Sim. Não estou querendo dizer aqui que o padre está errado. Quem está certo, quem está errado, né? É uma reflexão, um trocar de ideias aqui, entendeu? Tá certo, professor. Vamos lá. A Ana Tereza, ela diz assim, professor, um casal casou no civil e esperou para casar no religioso. Só que apareceram vários problemas, eles tiveram um filho, o marido adoeceu e acabou falecendo. Antes dele morrer, ele se confessou e recebeu a unção dos enfermos. Eu acredito que foi em paz. Quanto a ela, ficou viúva, fez o crisma e se confessou. Me tire uma dúvida. O filho deles havia nascido no pecado porque não houve casamento religioso? Olha, o filho não herda pecado dos pais e nem maldição, ok? Um filho pode herdar, não sei, problemas hereditários de saúde, até psicológicos, mas pecado, a igreja deixa bem claro. Já o profeta Jeremias falava isso, Ezequiel, os filhos não podem pagar pelos pecados dos seus pais. Isso tem que ficar bem claro. A criança não tem nada a ver com aquilo que os pais fizeram em termos de culpa, ok? Então fique absolutamente tranquila, essa criança pode e deve ser batizada, crismada, como uma criança que nasceu num casamento pleno aí da sua realização. Então, o filho não é filho do pecado, não, né? Criança, ele não está no pecado. A criança, então... qualquer que seja, ela é inocente. Adriana, eu digo que eu fico impressionada que como a pauta do programa são as pessoas mesmo, a nossa grande família Canção Nova quem faz. Hoje o assunto é confissão e pecado, né? A Simone Aparecida, ela diz assim, eu sou de Paraibuna, São Paulo,
eu queria saber como fazer uma confissão de vida inteira. Tem que fazer uma boa revisão de vida, né? O caminho é esse, é partir dos 10 mandamentos, dos 7 pecados capitais, e você buscar, porque a gente só vai confessar aquilo que a gente tem consciência, então não tem como confessar aquilo na época que você não tinha consciência do pecado, isto é, quando você é uma criança, né? É por isso que a primeira comunhão vem ali, normalmente nas paróquias aqui no Brasil, a partir dos 9 para 10 anos, para que a criança já tenha essa consciência das atitudes boas e das atitudes más e possa então começar a sua revisão de vida. Então não é fazer uma confissão da vida inteira, a partir do momento em que a igreja considera que você tenha consciência do pecado, consciência para confessar esse pecado e se propor, né, uma atitude nova. Eu não quero mais pecar, então eu vou fazer essa proposta de lutar contra esse pecado. A consciência e o arrependimento. A consciência e o arrependimento. Então você pode, desde a época que você lembra, né, desde a sua primeira comunhão, você pode, a partir desse roteiro, né, tem os livros que nós indicamos aqui, Confessar-se, Como e Porquê, e o outro, professor do senhor? Por que confessar, como confessar? Esses 2 livros vão te ajudar a olhar para a sua história, mas olhar em oração. Não adianta você simplesmente fazer apontamentos do pecado, né? Eu pequei aqui, pequei quando eu tinha tantos anos, pequei isso, pequei aquilo, fazer uma lista. Fazer uma revisão de vida não é simplesmente listar o que eu fiz de errado, mas ao tomar consciência de que naquele momento da minha história eu errei, havia toda uma circunstância histórica para que eu pecasse, para que eu me deixei levar pelo pecado. E ali você ir tomando consciência disso, onde você errou. Aí sim, você vai anotando os seus pecados desde a sua final da sua infância, início da adolescência, onde já se há consciência do pecado, e ali você vai fazendo essa revisão. Uma revisão de vida em oração, uma revisão de vida onde você vai encontrando o sentido de viver diferente, o arrependimento e a busca de viver de maneira que a igreja nos pede, que o evangelho nos ensina. Como fazer essa revisão? Como eu disse, em oração, não é uma coisa que faz da noite para o dia, busque um retiro, busque um momento em que você possa ter esse encontro pessoal com Deus e consigo mesmo e vá levantando isso. Uma direção espiritual ajuda muito, né? Ter um diretor espiritual que favoreça você a olhar para a sua história, né? Favorece muito esse acompanhamento espiritual de um sacerdote. Então, busque isso em oração, não é simplesmente fazer uma lista do que eu errei, do que eu acertei. Tá joia? 2 coisas que eu acho rapidinho importante também, Adriana. Primeiro, se confessar com frequência. Porque se você fica muito tempo sem se confessar, depois você não lembra mais o que você fez. Sim. Então, eu, por exemplo, uma vez por mês gosto de me confessar, né? Segunda coisa, observar aquilo que a igreja recomenda numa confissão. Primeiro, o exame de consciência bem feito. Segundo, confessar bem os pecados, sem esconder nada. Terceiro, estar arrependido do que fez de errado. Quarto, né? O propósito de não voltar ao pecado. E o quinto, cumprir a penitência que o padre dá. E a penitência é para quê? Para corrigir aquilo que você fez de errado. Se você confessou lá para o padre que você caiu no pecado da gula, o padre vai fazer. Então você vai fazer um pouco de jejum. A penitência, né? O catecismo fala que a confissão é um sacramento de cura. Então, outra coisa importante de a gente confessar sempre, que a confissão não é só para perdoar pecado, é também para me fortalecer na luta contra o pecado. É graça de Deus. E o importante também é a gente lembrar que a confissão é constante, né, com certa constância, não significa que as pessoas vão ver eu ir confessar, vão achar que eu sou muito pecador, que eu só tenho pecado grave. A confissão é para os pecados leves e dos pecados graves, né? O importante é que você se sinta em paz e busque essa paz e essa cura interior que vem através da confissão. Mas sempre se preparar e evitar justificativa. Às vezes a gente vai confessar e a gente fica justificando os nossos pecados e mais acusando os outros do que assumindo a nossa culpa na situação. Então, cuidado também com as justificativas. E esse exame de consciência à luz do Espírito Santo favorece muito.
Nós estamos chegando ao final do programa Trocando Ideias. Eu quero já agradecer a presença e a participação do professor, da Adriana. Eu quero aproveitar esse finalzinho só para fazer um esclarecimento. Várias perguntas chegaram aqui, né, a respeito desse momento político que a gente está vivendo, né, e querendo uma postura da Canção Nova. Nós queremos dizer que a Canção Nova, a instituição, ela não é favorável a nenhum posicionamento político. Por quê? Porque nós somos feitos de seres humanos, nós somos formadores de opinião e nós não queremos influenciar e nem devemos, não podemos e nem queremos influenciar ninguém, né? Também a partir da prerrogativa que o ser humano é livre. Então, enquanto instituição, nós não temos uma postura de partidos. Certo? Se algum membro da comunidade, alguém se pronunciou, aí a responsabilidade é pessoal de cada um. Mas nós, enquanto instituição, temos a orientação de sermos, cada um é livre, né, para exercer o seu direito de voto em quem quiser e de acordo com aquilo que nós hoje falamos tanto aqui e de acordo com a sua consciência. Então, assim como a CNBB, nós temos que votar conscientes, sim, mas cada um com a sua consciência. E eu digo que esses dias atrás, eu estando em Londrina, ouvi isso da boca da minha sogra, alguém perguntando para ela, a história de fulana, ela falou assim, o voto é secreto. Então, é isso, no Brasil o voto é secreto, cada um vote de acordo com a sua consciência, tá certo? Deus abençoe você, mas acima de tudo, não esqueçamos de continuar rezando pelo nosso país. Né, que nós precisamos mesmo é que o nosso país, né, seja feliz. E é isso que nós temos que fazer essa semana. Mais do que ficar aí brigando, é rezar para que a vontade de Deus aconteça em nós, tá certo? Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.